Espírito Santo, ó Senhor, peço a tua direção, Pai. Vem e fala conosco esta noite, Pai, para que assim o teu nome seja glorificado. Esteja conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Desde já eu repreendo qualquer atuação maligna, Pai, que cada atuação maligna caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai, para que assim a tua igreja possa receber esta palavra, Senhor, para edificação em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: olhe para o seu irmão e diga: Deus está aqui. Para confirmar mais uma vez, olha para ele de novo e diga: Deus está aqui. Hoje o tema é recordações esquecidas. Eu peço que os irmãos repitam isso comigo: recordações esquecidas. A nossa vida é feita de momentos. Logo, a nossa mente armazena tudo o que vivemos, mas a tendência é priorizarmos as coisas que são mais importantes e esquecemos as que não têm tanta importância. Irmãos, é fato que nós vivemos muitas coisas no decorrer do dia, passamos muitas coisas, tem os nossos deveres, ou aliás, para as mulheres os deveres de casa, para os homens os deveres dos trabalhos, e assim a nossa vida vai sendo repleta de momentos, vamos armazenando momentos em nosso coração, de tal maneira que a nossa mente, para não ficar exausta, vai jogando o que não tem tanta importância fora, vai esvaziando, para que novos momentos, quando vier, nossa cabeça não se perturbe ao ponto de explodir. É por isso que muitas vezes é normal esquecermos de alguma coisa, e logo, creio eu, que cada um de nós já passamos por isso, por uma fase de esquecimento, e esse esquecimento é normal até um certo ponto, porque quando nós aqui tocamos nesse assunto, eu quero que a igreja acompanhe isso comigo, a nossa mente, o nosso coração, tem a tendência a priorizar o que é mais importante, priorizar o que é mais necessário, e assim nós vamos dando atenção maior àquilo que é prioridade para a nossa vida. Já aquilo que não é tanta prioridade ou que não tem tanta importância, vai deixando de lado. E o que acontece? Nós começamos a puxar mais para a Bíblia. Quando Jesus ensina ao paralítico recordar da sua cura, em Marcos, capítulo de número 2, verso 9 ao 12, a Bíblia diz: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Vocês percebam que Jesus, ele cura o paralítico, ele cura aquele enfermo, mas ele deixa um recado ainda mais excelente. Jesus curava muitas pessoas, Jesus fazia muitos milagres, mas quando chegou a vez do milagre deste paralítico, Jesus olha para ele e diz: olha, antes de ir, não esquece de levar uma coisa, toma o teu leito, o leito do qual ele veio, a cama, no caso, para nós entendermos ainda melhor, toma a tua cama, toma o teu leito e vai. Antes de você ir, antes de você sair por aquelas portas, você deve sair carregado com o que você veio. Agora a pergunta se torna o porquê Jesus falou aquilo. E justamente a resposta é para que ele não esquecesse do que Jesus tinha feito por ele. Porque o homem, a mulher, infelizmente tem essa tendência, como nós falamos agora há pouco a respeito do esquecimento, tem a tendência a se esquecer.
E para que esse homem não viesse a se esquecer, ao chegar em casa, ele colocasse esse leito em algum lugar, sempre quando ele passasse, ele iria ver, e ao ver, iria se lembrar do que Jesus tinha feito. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Jesus, ele sempre encrava na nossa vida marcas, e essas marcas é para que nós não venhamos nos esquecer de onde ele nos tirou, de onde ele nos arrancou. É por isso que de vez em quando pode aparecer pessoas dizendo: olha, você fez tanta coisa de errado, olha, você fez isso, você fez aquilo. É exatamente Deus lembrando, o próprio Deus lembrando, ainda que Satanás queira acusar, é o próprio Deus lembrando de onde você veio, para que você possa verdadeiramente o glorificar, verdadeiramente o exaltar. Quantos estão entendendo essa palavra? O que nos faz esquecer de buscar ao Senhor, os passos para o pecado, é a única coisa capaz de fazer cada um de nós esquecermos de buscar a Deus. Em Mateus 24:12, a Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia nos ensina isso. Se dependesse em si dessa vontade de estar na igreja, de buscar ao Senhor, se nós colocássemos uma fixação, iríamos fazer isso. Mas nós somos, ou melhor, nós temos uma natureza. E essa natureza, ela é carnal, ela é pecaminosa. E essa mesma natureza que não permite buscarmos a Deus mais facilmente, ou então termos uma maior facilidade de fazer as coisas de Deus. É essa natureza que proíbe a muitas pessoas de ter uma intimidade para com Deus. É essa mesma natureza que coloca no coração de muitos, quando chega o horário de vir à igreja, aparecer o cansaço, aparecer os problemas, aparecer as fadigas, aparecer a falta de força, o desânimo, aparecer então vários obstáculos. É essa mesma natureza que faz isso acontecer. Aí quando chega a hora, não, eu não vou hoje. Aí quando chega a hora, diz: não, eu não vou hoje. E a ausência que Satanás gosta. Mas aí está uma diferença. Para que o homem então não permanecesse ou não permaneça nessa natureza, o próprio Espírito Santo, através de uma graça misericordiosa, ele faz com que nós possamos ser empurrados pelo menos um pouquinho para atravessar aquela porta e entrar aqui dentro. Mas ao entrar aqui dentro, ele deseja algo da nossa parte. Ele deseja uma sinceridade de nossa parte, uma sinceridade que faz com que o nome dele seja glorificado. Para que vocês entendam ainda melhor, ele deseja que nós não negue a ele coisas, não sejamos hipócritas para com ele, mas sejamos verdadeiros, porque foi esse o espírito que ele nos deu, um espírito de verdade, um espírito de autoridade, um espírito de ousadia, e é esse mesmo espírito que nos impulsionou a estar aqui. Quantos podem exaltar o nome do Deus vivo? O Senhor é fiel para nos lembrar de o buscá-lo. Se o pecado tem a tendência a fazer nós esquecermos de buscar a Deus, não por nossas forças, mas pela vontade do Espírito, ele faz isso acontecer, ele nos lembra, ele toca em cada um de nós para lembrar o que nós devemos fazer. E uma prova disso é o que nós vemos em Apocalipse, capítulo de número 2, verso 4 ao 5, que diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vocês percebam que da mesma forma que o pecado faz com que cada um de nós tenha a tendência a esquecer o que Deus fez e faz por nós, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado ao ponto de nos lembrarmos novamente o que nós devemos fazer,
Qual a nossa obrigação? Ou seja, de buscar ao Pai, de glorificar ao Pai. Eu torno a repetir essa frase: se o pecado ele é capaz de fazer você esquecer o que Deus fez por você, o Espírito Santo ele é eficaz para lembrar o que você tem que fazer. É por isso que quando nas nossas fraquezas nós não temos mais força de batalhar, vem o Espírito Santo e nos dá força. É por isso que nós, quando não temos mais ânimos de seguir em frente, vem o Espírito Santo e nos dá a fé suficiente para caminharmos. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou ainda abrir mais um leque. Se você não tem mais forças de continuar no caminho, vem o Espírito Santo e te impulsiona. Vem o Espírito Santo e te dá a força necessária. Quando você pensa em desistir, quando você pensa em parar, quando pessoas chegam ao pé do seu ouvido e dizendo: mulher, para que você vai a essa igreja? Homem, para que você continua? Aí vem o Espírito Santo ardendo em seu coração dizendo: tem algo maior. Tem um desejo maior, tem uma coisa que não me deixa parar, tem uma coisa quando eu entro naquela igreja que eu sinto, que eu não sinto em bar, que eu não sinto em cemitério, que eu não sinto no trabalho, que eu não sinto em casa, é a presença do Espírito Santo de Deus. Quantos podem o exaltar, quantos podem o glorificar, quantos podem render glórias ao nome do Deus vivo? Eu vou ser ainda um pouquinho mais direto. Se você ainda não lembrou, vou pedir para que o Espírito Santo te ajude. Se você não lembra o que Deus fez por você, nesse momento eu vou pedir para que o Espírito Santo te lembre. Não importa onde foi que você deixou esses momentos, ou onde foi que você esqueceu. Não importa se você tem esquecido quando estava em casa, quando estava no trabalho, quando estava em outra cidade, quando estava em outro país. Não importa se você estava na Bolívia, no Canadá, na Inglaterra. Não importa se estava no Japão. Nesse momento o Espírito Santo traz. E uma prova disso, quer ver como ele traz? Eu vou dar 30 segundos para que o mesmo Espírito traga no coração de cada um essa noite a lembrança. Qual lembrança, Lucas? A lembrança dos livramentos, a lembrança dele curar você de doenças, a lembrança dele fazer com que você tivesse uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade de viver para o glorificar. Espírito Santo, traz ao coração de cada pessoa, Pai, cada livramento, cada detalhe que você, ó Senhor, fez acontecer, cada ocasião, Senhor, cada lágrima que eles choraram, ó meu Pai, que você estava com cada um, cada momento, ó meu Pai, que o Senhor não os abandonou, Pai. Ainda que Satanás viesse, Senhor, e dissesse: desista, pare, não continue, o Senhor fez com que cada pessoa seguisse em frente para que hoje estivesse aqui, para que hoje tivesse a oportunidade de o glorificar, para que hoje tivesse a oportunidade de te bendizer, Senhor, de te exaltar. Oh Espírito Santo, Senhor, faça uma chama ardente do primeiro amor no coração de cada pessoa essa noite. Arde, Senhor, arde. Faz o teu nome ser glorificado em nome de Jesus. Oh, glórias. Quantos pode glorificar o Senhor Jesus? Quantos pode glorificar a Deus essa noite? Agradeço a oportunidade.